yesterday we started with a little passage from E ontem 1 começamos Timothy com chapter 1 verse 20. passagem de primeira passagem de 1 Timóteo to pray and to 1:20 intercede for para not only for Israel but orar in e general of interceder our needs and whatever is laid before pelas us. 1 nossas Timothy chapter 2 Então, 1 verse 1, Timóteo, we read the following capítulo passage. First of 2, all, Paul says, I urge that atiremos, supplications, pois, antes de prayers, tudo, que se façam intercessions and thanksgiving be deprecações, made to the orações, people intercessões e for ações de kings graça and por all who todos are os in high homens, positions, pelos reis e por that we todos may que lead estão em a eminência, para que peaceful and tenhamos uma quiet vida life, quieta godly e and dignified sossegada, in every em way. toda This is good, and piedade it is e pleasing in the sight honestidade. of God our Porque Savior, isto é who bom e desires agradável all diante de people Deus, to be nosso saved Salvador, que quer que and to todos come os to the homens se knowledge salvem of the e truth. venham ao First conhecimento da of all, verdade, then, Paul porque says, I há urge um that só, supplications, como Paulo prayers, falou, intercessions and admoesto-te, thanksgiving pois, antes be de tudo, made que se for all façam the people. And deprecações, we orações, said intercessões yesterday, e ações de graça por just to todos os recapitulate very povos. briefly, that E como this falamos ontem, commandment that apenas Paul gave to recapitulando, his essa é a disciple, recomendação de he Paulo was aos seus one of the discípulos, earliest ele foi converts of Paul in the city of Derbe, and we read é, this in the book of Acts. Had a nós Jewish lemos mother and isso a que Jewish grandmother who no educated him in the things of livro the de kingdom Atos, of que ele foi God. criado por uma And he mãe reminded him in a way, judia, saying, in your ministry, whatever e I've ele said e before, the sempre most important thing, the o first mais thing that you really importante need, you que need nós to remember precisamos is fazer that e you nos lembrar o que engage ele in a life diz of é que prayer você se and engaje na vida intercession. de oração And e this is something I intercessão. believe which Isso is é o que eu a forgotten acredito. art in the kingdom of God, where Se we know how to worship the Lord, we know Sabemos how to como sing adorar praises ao to the Lord, Senhor but e cantar many times louvores, mas churches muitas have vezes as stopped having prayer igrejas meetings, intercession meetings, where they pararam are de ter praying and orações, reuniões de interceding for oração e matters relevant intercessão. to their affairs. And Paul says this should E be Paulo the first diz que priority. isso I deve urge you ser to do a that. We saw prioridade, que yesterday todos that nós this very devemos fazer first isso. word, E ontem supplication, that is used here, it's the Greek verb falamos sobre as deity. It actually súplicas means need. apresentadas a Deus. And Isso we quer saw dizer yesterday that no que matter what our não need is, no importa matter quais how big, sejam as how nossas small, necessidades, what como type, what falamos nature our antes, need is, God expects us, He Deus wants us to espera bring those needs que nós before Him. estejamos And apresentando it was diante such an dele essas amazing necessidades. experience yesterday E, when e we ontem tivemos prayed uma for the experiência needs of the muito people, and there was this ah, avalanche of needs, importante. hundreds and Tivemos, hundreds of needs oramos that were pelas pouring out here on necessidades this das pessoas Zoom e call, pedimos que where people compartilhasse. said, Tivemos yes, I aquela have this need, chuva de please pray pedidos de for us. And oração of e course, pessoas it's pedindo one thing for us oração. to pray E for uma that, but coisa que God devemos is orar encouraging you to pray for é, your own need and é to que bring those Deus needs before the encoraja Lord. você a orar And pelas what I suas would like próprias to ask you, even necessidades. E o que eu gostaria de if you have been pedir, praying yesterday for something particular, mesmo please que inform ontem us, você please tenha let us citado o know seu if the pedido Lord was ontem, answering those conte prayers, para if you nós had qual é o an seu pedido experience de where you said, yes, oração we prayed e yesterday, quais são as and suas today we already see a necessidades. change. Of course, E, I eu, understand there e were hoje já vemos many issues mudanças, like temos que salvation muitas of children questões or sobre financial breakthroughs or health salvação issues. dos You might not filhos, sort it out questões from today to tomorrow, but financeiras e please outras let us know necessidades. that if the Mas Lord was conte para touching you, the nós Lord aquilo que o encourages us. Senhor está Pastor tocando ao seu Stephen coração. Napoli Ele was nos reading from estimula, the book of encoraja a Philippians, where it says, compartilharmos don't be nossas afraid, don't be necessidades. sorrowful, don't be anxious about anything. Não se fique Whatever ansioso, bothers you, bring o it Senhor before the fala. throne of Não God. fique And as you do ansioso, mas that, apresente the diante peace de of the Deus as Lord suas will necessidades e a govern, will paz do reign your Senhor heart vai guiar o and teu protect you. coração e te And it's quite an proteger. amazing É por passage actually isso, to go there in Philippians se chapter 4. você, The word, the Filipenses peace of the 4, Lord você will, pode it's ver not e only ler sobre a governing, it paz do actually the Greek Senhor, word é a que indicates. It will be like a indica a paz do watchdog Senhor, é como uma surrounding your estrela heart, que protecting it, cerca o and seu coração e safeguarding it, that the protege, peace of e é uma God remains guarda. A in your paz heart do Senhor as vai you ficar no approach seu God in coração prayer. So à medida the que você se first part, the aproxima do first word that Senhor. is used here, supplication, we thought it's a very specific Vamos, word that also is no, used in the context not just of prayer, but
Nós vimos ontem as pessoas falando e citando pedidos sobre políticos, líderes políticos, pedindo orações. E a Bíblia nos encoraja a apresentar esses pedidos a Deus. E diga, vamos ver, nos apresentar as nossas necessidades ao Senhor. O outro versículo diz, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Eu não sei se é no versículo 2 que ele leu, desculpa. Outro versículo que ele leu, ele fala sobre oração. O que o dicionário fala sobre oração é que essa palavra é usada exclusivamente na Bíblia, somente para expressar, falar com Deus, para apresentar suas necessidades a Deus. Não é usada para orar por políticos, mas é orar, essa palavra. Em inglês é prayer, é se dirigir diretamente ao Senhor, sua comunicação com o Senhor. E isso não é só para que você traga as suas necessidades, como vimos antes. A Bíblia nos encoraja a apresentar as necessidades, mas é uma expressão também de intercessão, adoração ao Senhor, exaltação do seu nome, a sua comunicação, a sua devocional diária com o Senhor. Eu quero ler alguns versículos em Mateus 17, Mateus 17, 21, Mateus 17, 21, que diz, estou tentando encontrar aqui, mas esta, Mateus 17, 21, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, mas parece que não é esse texto. Sim, Mateus 17, quando ele encontrou o homem endemoniado, os discípulos tentaram expulsar os demônios e eles não conseguiram. Eles falaram para Jesus o que mais podemos fazer, porque nós já tentamos e não conseguimos. E eles veem na distância, Jesus está se aproximando, vindo do monte, e eles correram para ele, Senhor, o Senhor precisa nos ajudar, tem um problema, não podemos resolver. Nós expulsamos os demônios, de alguma forma, isso não estamos conseguindo. Primeiro, Jesus, ele repreende os discípulos dizendo, vocês têm pouca fé. E ele se aproximou do jovem e com uma ordem, ele ordenou que os demônios fossem expulsos. E imediatamente o deixaram. Jogaram o moço no chão, que foi restaurado aos seus pais. E os discípulos falaram para Jesus, isso é incrível, por que nós não podemos fazer? Tentamos tudo que o Senhor nos ensinou e não funcionou. E Jesus respondeu, ele disse, por causa da sua no versículo 17 e 20, não é 17 e 20, ele vai dizer para o seu monte, vá daqui para lá e ele irá, e nada lhe será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Essa espécie só sai pela oração e jejum.
O que Jesus quer dizer com isso? Isso é uma lição muito importante. Ele diz, ele desceu do monte e juntou seus discípulos. Isso é um caso muito difícil. Vamos agora orar e jejum, e aí nós podemos tratar desse assunto. O que Jesus quis dizer é que, para que você ter esse nível de autoridade e lidar com essas questões difíceis, você precisa ter uma vida de oração e jejum. Oração e jejum tem que ser parte da sua vida diária e do seu andar cristão com Deus. E se você tiver esse estilo de vida de oração e Jesus, Deus lhe dará autoridade para lidar com problemas como este. E o que a Bíblia fala, ele nos dá a chave e explica por que oração é tão importante, que é gastar tempo com Jesus. Ele não muda somente as coisas nos céus, o que acontece, já vimos isso, mas o efeito que a oração também tem muda a nossa vida e nos coloca no lugar que Deus pode nos usar de uma maneira maior do que antes. E outra passagem, Mateus 21, a minha casa será uma casa de oração. Se você pensar em todas as igrejas, quanto de oração acontece na igreja orando? Quanto de reunião de oração acontece na igreja? Acontecem tantas coisas da igreja, mas o principal é que o templo, como o templo de Jerusalém, é um lugar onde as pessoas podem conversar com Deus e ter comunhão com Deus, onde Deus quer encontrar com o seu povo. E no templo de Deus, e a igreja, onde a oração deve ser a principal característica do lugar. E Lucas 6:12, quando as pessoas dizem, Lucas 6:12, vemos que Jesus gastou a noite inteira orando. Eu quero sugerir que você... O Filho de Deus teve essa necessidade de passar toda a noite orando ao Senhor. Quanto mais nós não devemos gastar tempo com Yeshua, orando a Ele. E no Atos 3:1, Atos 3:1 diz que os apóstolos foram ao templo à hora da oração. Então, havia tempos determinados para oração, para buscar a Deus. Será que nós temos aquele horário fixo para oração e buscar o Senhor? E em Atos 6, em Atos 6:1, ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração, porque não há Atos 6, mas que os discípulos que cuidavam das atividades diárias da igreja, atendendo às necessidades do povo, eles decidiram ter mais tempo para a oração e para o estudo da palavra, e pregação da palavra. E se você é um ministro do Senhor, com tantas necessidades, eu quero dos eu ouvi de um líder que eu só trabalho com pastores que oram durante 3 horas por dia. Eu quero encorajar vocês que se o Senhor está
encorajando a você a orar, a separar um tempo com Ele, um horário de orar e buscar a Deus. No seu horário, na sua rotina diária, no seu calendário, você tem um tempo de oração em que você busca o Senhor, porque isso vai mudar a sua vida e vai aumentar o nível do quanto Deus pode usar você, e você verá como Deus vai fazer trazer respostas maravilhosas de oração. A primeira vez que a oração foi usada na igreja, acho que nós já sabemos que foi com nosso pai Abraão. Foi a primeira pessoa que usou a oração. Em Gênesis 27, ele diz no versículo 7, o Senhor protegeu Abraão e quando Deus falou vá para Abraão e ele vai orar por você. Então, quando alguém busca o Senhor com uma necessidade, a oração foi usada com essa necessidade. Eu gostaria de comentar alguns textos das palavras em hebraico. Erit Bahela é uma palavra que existe somente na forma gramática reflexiva. O que quer dizer reflexiva? Quer dizer, é um tipo de palavra em hebraico que se você faz, uma pessoa que é mais impactada é você mesmo. Por exemplo, se você coloca a sua roupa, Lehit Balesh, minha esposa está me ajudando aqui. Lehit Balesh é uma ação de natureza reflexiva, algo que você faz para você mesmo. Isso que eu disse no início, gastar tempo em oração com Jesus, na presença do Senhor, o maior impacto não é tanto nos céus, é muito mais na nossa própria vida. E você acredita que o que Paulo falou em 2 Coríntios 3, gastando tempo com o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Então, essa é uma ação que é reflexiva, e se no dicionário tem alguns termos que podemos estudar, e eles se conseguem no significado da palavra hitpaler. Paler. O que significa paler? Eu descobri diferentes sugestões de significado. E ao ler e ver essas definições, eu vou dar para você aqui que nos dizem e que esclarecem para nós sobre o que é a oração. Um estudioso, um dos dicionários mais antigos gregos, ele define como a palavra árabe falar, que é quebrar algo. E acho que essa é uma ideia incrível, porque a oração é algo que faz você romper um nível, romper algo. O Senhor, ele rompe em seu favor. E outra palavra é nafar, que é se prostrar diante do Senhor. Isso acho que também tem a ver com oração. Você se aproxima do Senhor em humildade, dizendo ao Senhor, eu não tenho forças, eu preciso da tua ajuda, eu me humilho diante da tua presença. Isso que é a oração também. E o próximo significado vem do termo Akkadian Palalo. Então, há tantas sugestões, mas eu também gosto dessa.
Queidem Palalo é um termo grego ou melhor, desculpa, que um linguista grego disse que tem a ver com vigiar, principalmente no Novo Testamento, e Jesus nos encoraja, ele diz vigiai e orai, quer dizer que ao orar, e nós vemos isso na Bíblia. É o nosso versículo, versículo Isaías 62:1. Então, tem a ver vigiar e orar, de guardar a cidade. E também diz da palavra de romper, separar, tem a ver para pedir julgamento, separar luz e trevas, que também tem a ver com oração. E outro termo, outra definição, quer dizer, avaliação. E quando você traz algo diante do Senhor, você está avaliando, você está, às vezes você ora, e tem que ser muito honesto, às vezes você ora por coisas tolas, e o Senhor fala para você, eu não acho que isso não vale a pena você gastar tempo com isso, há outras coisas que precisam da sua oração, e o Senhor pode te lembrar, você tem negligenciado tal situação, mas se você orar por isso, você pode advocar por isso e pedir uma mudança para isso. Então, a oração é a segunda parte do que eu gostaria de compartilhar de 2 Timóteo. Deve ser uma rotina diária em nossa vida. É algo que nos fortalece a nossa fé, se nos transforma, muda as nossas expectativas, e eu tenho experimentado isso tantas vezes. Quando você tem dificuldades, você sente que não há esperança naquela situação, mas ao orar e apresentar essas questões a Deus, nós vemos mudança na situação, e você vê mudança em você mesmo. Eu já falei isso várias vezes. Em 2015, os médicos me deram um diagnóstico terrível, dizendo que não haveria esperança. E eu voltei do hospital com a minha esposa e me sentei no sofá na sala, vindo do hospital. Meus filhos estavam chorando, nós estávamos chorando, e o Senhor, essas são as últimas semanas que eu tenho em família, e a única coisa que eu podia fazer, eu não tinha força para orar, mas eu chamei um amigo numa ligação internacional. A única coisa que pode me ajudar, eu falei, é que você orar. Peça que orem por mim. E a minha esposa e eu, nós acabamos na mesma situação, na mesma sala, mesmo apartamento, mesmo sofá, mas parecia que alguém tinha mudado um botão. A casa estava cheia de uma atmosfera de expectativa e fé. E as crianças, os filhos, eles voltaram para nós. E eu falei, não chorem, porque Jesus vai te curar. E durante aquele tempo houve várias orações. A oração, vocês me veem aqui sentado, aqui isso é resposta de oração, mas também isso mudou tanto a nós mesmos, nos transformou. E foi um tempo maravilhoso na presença do Senhor.